Olá, pessoal. Meu nome é Júlia Almeida. Eu sou o William Lopes. E começa mais um episódio do iCast. O podcast com jeitinho mineiro de entender os porquês da vida. E antes de começar esse episódio, eu quero falar da nossa parceira, a Bela Vista Properties. Para você que quer investir em um imóvel aqui em Abu Dhabi, ela é a escolha perfeita para facilitar o seu processo. É isso aí. Você quer investir no imóvel próprio, quer ajuda no financiamento, quer vender seu imóvel ou até mesmo conseguir seu visto de investidor aqui nos Emirados? A Bela Vista é o melhor parceiro para ajudar vocês nesse trajeto. Seja você no Brasil, esteja você aqui nos Emirados ou qualquer lugar do mundo, eu tenho certeza que o pessoal da equipe da Bela Vista vai ter um prazer de ajudar vocês. Então vai aparecer aqui o QR Code na tela com o contato e na descrição também vai estar o contato lá para vocês. Fiquem à vontade. E é isso aí, né, meu amor? Isso. O que nós vamos falar hoje? Hoje é sobre maternidade. A gente está muito feliz com a nossa convidada. É isso aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como é a maternidade no exterior. Quais são os desafios, o que é diferente, o que é igual, se é mais fácil, se é mais difícil. E para falar sobre esse tema, a gente convidou hoje a Ana. Seja muito bem-vinda ao iCast. Obrigada. E antes de conversar com a Ana, vou apresentar ela aqui para vocês. Ana Fragalo, casada há 8 anos, mãe de 3 filhos incríveis, a Valentina, o Vicente e o Samuel. Eles moram aqui há 5 anos e, além de toda a dedicação à família, Ana tem um diploma muito especial, que ela é formada em pedagogia. Ela é mestre em equilibrar a rotina de casa com o barulho e a energia de 3 crianças e traz sempre um toque de humor e leveza no nosso dia a dia no Instagram. Seja bem-vinda. Hoje vai ser mais uma consultoria para nós. A gente quer aprender muito com você, conhecer a história um pouquinho mais de como é a vida com aquelas 3 maravilhas. Nós gostamos muito, as meninas são uma bênção. E toda vez que a gente tá com eles, fazem a gente rir. Quando não tá no seu Instagram, e a gente ri com as coisas que acontecem por lá, né? Então, pra gente começar, eu gostaria de que você explicasse um pouquinho mais sobre você. Fala um pouquinho mais sobre a trajetória de vocês até vocês chegarem aqui nos Emirados Árabes. Bom, eu e o Jefferson, a gente conheceu no Senai, né? Em 2013, começamos a namorar. E em 2015, ele foi morar em outra cidade, interior do Paraná. E aí a gente, quando eu falei pra ele assim, ou a gente casa, ou não dá certo. E lá em Minas Gerais, eu falei assim, ou vai ou racha. Exatamente, ou vai ou racha, né? Então, nós noivamos no final do ano de 2015 e casamos no final do ano de 2016. Uau. Foi assim, meio rapidinho. E em janeiro, eu já engravidei da Valentina. É isso, é acelerado. Assim, não tem. Porque se a gente pensar muito, meu filho... Só vai atrasando. Exatamente, a gente vai atrasando, né? Então, 1 ano e 4 meses depois, o Vicente nasceu. Eu descobri a gravidez dele quando a Valentina tinha 8 meses, de 8 para 9, se eu não me engano. E aí, o Jefferson recebeu a proposta para vir para cá. Foi tudo num período muito curto, então. Muito rápido. A gente já queria ter uma experiência no exterior. Uhum. Então, foi assim... Só que, assim, a gente não imaginava que viria pra cá, né? A gente ia esperar uma coisa mais Europa, né? Uma coisa assim. Mais friazinha, né? Um climinha mais ameno. E ele veio, a gente pensou muito, porque quando você tem filho, você tem que pensar nos filhos também. Tem que pensar na gente, mas com certeza nos filhos. E a gente passava uma situação financeira que não sobrava, mas também não faltava, sabe? Uhum. Tipo, aquele negócio no... Era uma situação que, por um momento, era confortável. Exato. E aí foi uma deixa pra gente vir. O Jefferson veio em maio de 2018. O Vicente tinha 3 meses. Nossa. Ele era bebezinho. E a Valentina tinha 1 ano e 5. E a gente veio em agosto. Então foi 3, quase 4 meses. 4 meses. Nossa, fica imaginando. Como é que foi sua cabeça? Porque a gente vem sem filho, a gente já surta. Mas é verdade. E você, como é que foi? Eu acho que eu não tive muito tempo para pensar sobre isso, porque eu já tinha 2 crianças para cuidar. Sabe como? Sua cabeça já estava ocupada. Uma delas dependia mais de mim do que a outra, né? Eu tinha acabado de nascer. Uhum. Então, foi uma coisa assim... E assim, eu sempre gostei muito de viajar, de conhecer coisas novas, cultura, né? As culturas e tudo mais.
Mas foi muito difícil ao mesmo tempo, porque da parte da minha família, assim, um pouquinho de preconceito com o lugar. Sim. Acho que todo mundo passou por isso quando veio. Porque lá é muçulmano, não sei o que lá. Então, eu tinha só esse receito do choque cultural. Que sempre foi muito forte, assim, né? Tipo, nossa, como que é lá? E a gente tem aquela visão, desculpe te interromper, mas a gente tem aquela visão que chegar aqui a gente não vai poder fazer nada, vai ter que seguir só a regra deles, vai ter que virar muçulmano, não vai poder sair de casa, né? É exatamente isso, vai ter que usar burca. Não, a preocupação da minha mãe era essa. Era só amor. Era, ela vai ter que usar burca lá. Todo mundo... E se converter, porque nós somos cristãos, né? Somos católicos. E se tem igreja lá, tem igreja católica, era uma preocupação, assim, da minha família, né? E a parte de que eu tinha dois bebês que iam ficar longe dos avós, né? Pois é, esse período aí, você saía pra conhecer as pessoas, como é que foi? Porque eu fico pensando, você ficava sozinha dentro de casa, você não falava inglês Depois que você chegou aqui. Depois que eu cheguei aqui. Isso. Então, eu vim com a minha tia, né? Porque não tinha como... uma pessoa. Porque não tinha como eu viajar com duas crianças de colo, né? E ela veio junto comigo, mas assim, foi um choque cultural, com certeza. Depois que o Jefferson voltou da Rússia, ela foi embora, né? A gente fazia algumas coisas com ela, assim, mas aquele medo, assim, não sei onde eu tô. Vocês vieram, então, durante o WorldSkills, estava acontecendo o WorldSkills na Rússia. E acho que faltava um mês para acontecer, ou dias para começar, uma coisa assim. Entendi. E a gente veio, né, nesse período. Então, ela ficou comigo até o Jefferson voltar. Aí, nisso, a gente sai, dá umas voltinhas, assim, pertinho. A gente morava, porque eu tinha medo mesmo, né? E depois que ela foi embora, que aconteceu, voltou tudo normal, eu fiquei muito tempo em casa. Só dentro de casa. Não queria sair de jeito nenhum, eu tinha medo de sair. Te entendo. A Júlia também passou por isso. Foram 3 meses sem ir no mercado lá dentro. Eu ficava embaixo do prédio. Passar mal e não saber como é que ficar perdida lá e morrer comendo de gente. Exatamente, eu tinha medo. E aí teve um dia, porque a gente morava em Ring Island, no Hydra lá, né, no prédio. E tinha um parque que dava uns 15, 20 minutos andando, se eu não me engano. E eles estavam arrumando esse parque ainda, quando a gente chegou. Que é o Ring Park lá. Aquele grandão que tem uns pistas de skate. Mesmo. E aí, um dia eu acordei e falei assim, eu vou lá com eles, vou dar uma volta com eles, vou sair daqui. Você foi sozinha? Eu fui sozinha. Só que eu tinha comprado um carrinho de 2, sabe? Coloquei os 2 lá e fui. Acho que aquilo lá foi, assim, a mina deixa. Você consegue fazer o que você quiser. É só você ter vontade e não ter medo. Porque daí eu descobri que era muito tranquilo, né? Não tem um bicho, não é um bicho de 7 cabeças, né? Não. E depois aí eu ainda fui almoçar com eles no shopping que tinha ali perto. E voltei pra casa. E aí desbloqueou. Desbloqueou. Eu acho que o primeiro impacto ele é assustador mesmo. Eu falo por mim, porque quando eu cheguei, eu fiquei ali onde é a região do Alcanã, que tem o Novo Hotel, o Ibis ali. Eu fiquei no Novo Hotel e eu não saía, eu ficava no hotel. Ligava pra pedir comida, não saía pra nada. Aí um dia eu falei assim, vou sair aqui pra cortar o cabelo, precisar cortar o cabelo, né? Só que aí eu me arrependi, porque tava no verão ainda, e aí eu saí andando, eram 2 quarteirões a barbearia, mas cada quarteirão tinha 1,5 km. E eu andando em Quessol, eu sofri um pouco. Mas eu vi que não tinha problema nenhum andar na rua, as pessoas normais, ninguém vai te incomodar, ninguém vai te questionar. É a vida normal, igual a gente tem no Brasil. Exatamente. Interessante. E aí os meninos começaram a crescer, você já começou a ficar mais à vontade, você já começou a andar mais, ou você ainda... Na verdade, eu cheguei em agosto, né? Em novembro eu engravidei do Samuel. Então, assim, continuava fazendo as coisas com eles, mas não muito longe. E eu e o Jefferson, a gente sempre revezou. Por exemplo, vamos no shopping, você quer ir sozinha? Então leva o Vicente, que é o bebê, e eu fico com a Valentina. Aí depois que o Vicente começou a comer, ficar, a ter mais
independência, eu ia sozinha e ele ficava com as crianças, porque a única rede de apoio que eu tenho é ele. É o Gerson. Então, e pra gente não pirar, não surtar, a gente precisa fazer Dividir, né? Claro. Eu acho que isso é muito importante, isso faz toda a diferença. Né? E como é que foi, Ana? Tipo, pra você... Porque é pouco tempo de diferença. Como é que você teve que lidar com cada um? É diferente? A diferença cada de idade não dá 2 anos entre eles, né? Não, Dá mesmo. só a Valentina, eu acho que dá, do Samuel. Do Samuel. Porque ela já tinha 2. Pedreira, viu? 3 crianças. Não, e como eu falei, nenhum dos 3 foi planejado, né? Então, Nenhum dos 3. principalmente o Samuel, né? A gente... Você estava naquele período de transição, né? De mudança de país e tudo. Exatamente, gente. Eu tinha acabado de chegar, a gente ainda Tava estranhando. Não sabe onde é que é o supermercado ainda, não sabe. Mas olha, já tinha uma criança. Né? Legal. Existe aquela brincadeira, quando você tem mais de 2 filhos, começa já as brincadeiras. Que, ai, você não tem televisão em casa? E quando me perguntavam isso, eu falava, mas a minha fala em árabe. Eu tenho TV, mas só tem canal. Não sei falar. É corrida de camelo, competição de falcão, Oração. novela. É isso, não tem. Né? Mas enfim, daí eu descobri que eu tava grávida. Então, o que a gente fazia era umas coisas mais light, assim, né? A gente sempre foi mais de ir no parque, assim, coisas assim. E nisso veio a pandemia. Eu tinha esquecido desse episódio ainda. Porque tem uma pandemia no meio. Veio a pandemia. Tem a mudança de país com uma criança recém-nascida. A Valentina já tinha uns 2 anos nessa época. Ela já tava com 2, o Vicente não tinha feito 1 ainda. Nossa, você grávida, Samuel, e pandemia. E pandemia. Meu Deus. Nossa, Ana, você é uma guerreira. Continua contando, tô curiosa agora. E aí veio a pandemia. E a nossa ideia era que a minha sogra viesse pra cá e me ajudasse, né? Uhum. Porque quando a gente chegou, só tinha a Camila e a Michelle. E eu acho que a Carol e do Jack. Então, só que assim, eles não moravam em Abu Dhabi, eles moravam em Algadir. E a Michelle, que era mais perto de onde eu morava. E então... Ok, né? Veio a pandemia, minha sogra não pôde vir, porque literalmente fechou tudo, né? Eu sofri um pouco, né? Um pouco, bastante. Né? Na gestação do Samuel, porque também teve o choque cultural do pré-natal. É muito diferente. É verdade. É diferente por causa, eu acho que é cultura, sabe? Eu tive a Valentina pelo SUS, no Brasil, e... tive o Vicente pelo particular no Brasil e tive o Samuel aqui. Então, eu posso falar. Ela tem experiência em todos. Né? O pré-natal no Brasil, ele é muito mais acalorado, né? Que fala, tem mais empatia, eles são mais, né? Acolhedor. Na hora que você vai fazer o ultrassom, eles vão lá, te explicam certinho tudo o que tá acontecendo. Antes de você passar com o médico. Aqui... a consulta não é ruim, eu nunca fui tratada mal, mas eles são mais assim... mais secos. Mais secos. Robozinho. E eu tinha o problema do inglês, né? Nossa. Então eu precisava que meu marido estivesse comigo. E eles não gostam muito que o homem entre junto com a mulher. É uma coisa assim que eles não... que as médicas aqui já não... ele entrava comigo, ela fechava a minha cortininha. Não sei agora, né? Nessa parte eu não posso falar se mudou alguma coisa ou não. Talvez vá de médico para médico, né? Porque o que eu optei foi um hospital perto da minha casa, porque o meu medo era o Samuel nascer em casa ou muito longe do hospital. Não consegui chegar. Consegui chegar até. Mas assim, fez os exames certinhos, são praticamente os mesmos que a gente faz no Brasil. Nunca fui tratada mal, como eu falei, né? Só mais... essa parte deles. Direto ao ponto. Uhum. Tipo, você tem alguma dor? Não. Então, deita ali, vamos fazer uma ultrassom rapidinho para ver o coração do bebê. Tá tudo certo, pode ir. Então, só que eu já tava muito sensível, né? Porque eu já sabia que eu ia ficar sozinha. Com 3 crianças. E eu não saberia o que fazer.
Porque, assim, quando falo assim, o primeiro filho é difícil, só que o segundo já vai, né, na onda, e o terceiro também vai na onda. Só que quando você tá em Já tô outro, chorando só de pensar. quando você tá em outro país, Tudo muda. entendeu? É tudo diferente. Até a forma como a gente reage às situações é diferente, os sentimentos são diferentes. É bem difícil, né? E daí eu tive que começar a ir sozinha, né, nas consultas, porque pandemia, eu não podia levar as crianças no hospital comigo, né? Então o Jefferson ia, aí algumas vezes a Camila foi me ajudar a ficar com eles, pro Jefferson poder ir comigo, pra gente poder entender certinho. E foi isso. E depois, Samuel nasceu. Ele nasceu dia 4 de julho. E eu tinha combinado com a Camila dela ir tirar umas fotos pra mim. Só que aí Não deu tempo. não deu. Eu mandei mensagem e falei assim, nasceu então. Então, Cadinho. Infelizmente, eu tenho que deixar as fotos pra próxima. E aí ela foi e ficou comigo no hospital. E num dia antes do Samuel nascer, o Vicente e a Valentina, a Michele ficou com eles pra mim. Porque eu também não sabia o que ia fazer com eles, né? Tipo, essa era a minha maior preocupação. E, assim, eu confesso que eu me senti... Eu sei que é besteira, mas eu me senti culpada de estar ganhando o neném... E não tá com eles. Me senti culpada. É uma coisa que não adianta a gente tentar entender. É só quem vive mesmo que vai entender o que tá acontecendo. Exatamente. Mas, assim, maternidade... Não ter o que reclamar, foi assim, a melhor, né? Me trataram muito bem, as enfermeiras da maternidade, elas são muito queridas, a médica. E uma coisa que eu achei diferente é que quando um homem ia entrar no quarto, ele batia na porta e falava, se identificava, e você, se quisesse ou não, fechava a cortininha da cama. Tipo, por exemplo, eu vou levar comida, é um homem, né? Daí... fechava ali, ele deixava a comida e saía. Então, bem privativo, assim, sabe? Uma privacidade bem grande. E no dia seguinte, a gente já foi embora. Acho que eu fiquei um dia a mais. E aí, eu pedi pra Camila ficar um dia comigo. Porque eu tinha um recém-nascido, mais dois bebês em casa. E eu tava perdida. Mas depois, meu filho, a gente... Vai achando um jeitinho daqui, um jeitinho dali. Faz esse começo, assim, né? Que foi mais... Já é difícil e ainda, por todas as circunstâncias, deixou ainda mais difícil, não? Exatamente. E o parto seu foi normal aqui? Meu pai, os três foram, né? Foi normal dos três? Só foi. Aí o Jefferson pôde ficar com você lá ou não? Porque... Então, porque eu tive o Samuel na sala do pré-parto. Eu não cheguei pra sala de parto. Por isso que ele é agitado, tá vendo? Ele já chegou agitado, já. Ele chegou causando, já. E eu acho que pro Jefferson, na minha opinião, assim, foi pra ele o mais emocionante. Porque a médica olhou e falou assim, você quer cortar o cordão umbilical? E ele falou, eu quero. Então, pra ele, eu acho que foi o mais... Sabe, porque... eu não lembro se do Vicente ele cortou, mas o da Valentina eu tenho certeza que ele não. Então, eu acho que foi mais, sabe? E todo o sentimento em volta da situação também, né? Exatamente. Foi muito rápido, então... Que beleza, né? Foi bem rápido, não sofreu muito. Ô, filha, 3, né? Ele já tava expert já na prática, já. Exatamente. E depois a gente seguiu a vida, né? A Camila tinha que voltar mal na casa dela. E aí eu comecei a seguir a minha vida. Né? Eu colocava do Samuel no canguru, Vicente ia no carrinho e a Valentina ia andando. E a gente passeava no canal que tinha ali perto de casa. E depois que começou a andar, as coisas vão se encaixando, né? Achando seu lugar. E escola? Como é que foi pra colocar eles? A gente optou por colocar eles primeiro na nursery, né, na creche, para eles se adaptarem à língua, para eles terem uma socialização com outras crianças e já entendendo essa rotina de escola. Então, a Valentina foi para uma, né, quando ela tinha 3 para 4 anos, e até completar 4 anos,
para ela poder entrar na escola. Então, ela ficou 1 ano na creche. Isso. Até porque tinha a questão da idade. Porque o corte escolar, sabe, que nem no Brasil também tem, aqui é 30 de agosto. 31 de porque é o agosto. primeiro dia letivo, é o primeiro mês letivo, né? O ano letivo aqui é de agosto a julho, né? Exatamente. E ela nasceu em outubro. Então, ela teve que ficar mais 1 ano. Mais um ano. Nossa. É isso. E aí a gente colocou ela na creche. A professora chegou uma vez e falou, a gente perguntou como que era o inglês dela, porque ela não falava com a gente. Ela é uma criança tímida, né? No começo, assim. Então, ela não falava inglês, tinha vergonha. E ela falou, mas eu nem sabia que ela falava outra língua. Que era só inglês na aula, né? Então, assim, e era uma escola britânica, né? Então, tipo, ela já era inserida ao árabe, né? Porque a árabe é a matéria obrigatória das escolas, todas as escolas. Inclusive para... isso eu não sabia não. E depois disso, ela passou por uma provinha. Assim, era muito simples. Só que também era época de pandemia, então ela fez online. Era assim... quais são os... Eu vou pegar que eu não lembro. Eu não lembro como é em português. Imagina. Você imagina. Os shapes, né? Aí ela falava triângulo, quadrado, círculo. Isso em árabe. Inglês, né? Inglês. Ela poder entrar na escola já. As cores e quantos anos você tem, umas coisas assim, números, umas coisas bem práticas. E ela foi aceita na escola, para ela entrar na escola. Porque, pelo que eu entendi, eles fazem pela essa provinha, né, entre aspas, e daí, só que a escola pode dizer se sim ou não. Sim. Aqui tem essa questão da escola aceitar ou não fez a inscrição, tá matriculado. Exatamente. E ela passou e começou a ir para a escola, né? Ela começou pelo kindergarten, né? Que eu acho que seria pré-3 no Brasil. Pré-escolar. Um jardim de infância. E as escolas aqui são particulares ou não? Era pública? Não tem escola pública particular. Para expatriado não tem. É particular. É tudo particular. Exato. A nursery, a creche, a gente pagou do nosso bolso. Isso foi uma escolha nossa. Que não é obrigatório. Porque não é obrigatório. Creche não é obrigatório. Você pode deixar na creche ou não. Tá. Agora, quando tu entra no sistema regular de ensino, aí sim tem auxílio, né? E aí ela entrou, aí foi a vez do Vicente pra creche. Porque né, não dava pra bancar. Porque é caro. É caro, creche? Você sabe mais ou menos quanto que era na época? Vamos chutar aí uns 4 mil. Por mês? Anual, acho que se eu não me engano, aqui o Vicente tava, era 33 mil. É entre 30 e 50 mil. Legal. Anual. E essa que a gente colocou a Vicente, é uma, tipo, vamos dizer, uma parceria com a escola que eles estão. Então, ou seja, ele não ia precisar fazer essa provinha, sabe? Ele já entraria direto. E é uma nursery muito boa, só que é muito caro. É muito caro. Mas é muito boa. E pra ele, ele tem um pouco mais de dificuldade, né, no conversar. Sério, Samuel? Não, o Vicente. O Vicente, ele é mais introvertido. Ele é. Então, a gente, né, preferiu pôr ele numa escola boa, né? Nursery boa. E daí ele entrou ano passado também. E esse ano o Samuel entrou na mesma escola, né? Também o Samuel passou pela mesma nursery que o Vicente. E... Eu fico imaginando... Samuel aqui. Eu fico imaginando a escolinha, porque eu e meu irmão do meio, ele tem 1 ano e pouco diferente de mim. Então, eu entrei na escola, ele entrou logo depois. Eu ia para a primeira série, ele ia para a primeira série no ano seguinte. Então, os professores, o pessoal da escola, todo dia conhecia a história. Eu fico imaginando as professoras. É igual, porque o Vicente, ele tá no KG2, né? Eu não sei, acho que seria um primeiro ano. Eu também não faço ideia. Eu já tentei fazer essas... Não tem. É diferente. Não tem como pensar. Os grades. E a Valentina é do Grade 1. E o Samuel é do KG1. Então, o Samuel e o Vicente, eles estudam no mesmo corredor, né? Muito legal. Que legal. Aí, então, todo mundo conhece eles.
todo mundo fala, bom dia, Samuel, bom dia. A professora de Samuel cumprimenta o Vicente, cumprimenta a Valentina, do Vicente cumprimenta o Samuel. E os 3 estão na mesma escola, não é isso? Mesma escola. Viram entidades aí. Não entendo. Graças a Deus. E é isso, e eles estão... Eu acho que essa questão deles estudarem na mesma escola, isso ajuda muito, porque eu imagino que as professoras sabendo que eles são irmãos e sabendo que você é a mãe, Jefferson e tal, fica mais fácil eles entrarem em contato, fica mais fácil de coordenar, mandar uma informação. Isso, eles têm um aplicativo da escola, né? Que é o Class Dojo, que chama. E lá a professora posta tudo que acontece durante a semana. Se precisa de alguma coisa, ela manda mensagem. Não tem esse negócio de agenda. Sério, tudo no aplicativo? Aplicativo. Cada um tem um aplicativo. Exatamente. E uma coisa que eu acho interessante muito é que, por exemplo, o Samuel ficou doente essa semana, né? Ele não foi pra aula na quarta. Que ele tava de febre. A gente tava de febre pulando, tá? Gente, só Ele tem a febre do jeito dele. Ela postou um vídeo dele no Instagram, assim, Samuel tá com febre. E pulando, e subindo na grade. Meu Deus. Eu com febre, eu estaria na cama assim, ó. É desse jeito. E acho que foi na terça-feira que ele faltou. E a aula começa às 7h30. 8h, a escola tava me ligando, perguntando por que ele tinha faltado. 8h, ele não sabe. Então é uma coisa assim que eu acho muito Eles são legal, muito sérios, isso na criança. Exatamente, né? Daí eu falei que tava doente, que ia levar no médico e tal. E toquei, ela manda só o atestado médico. Mandei, faltou terça e quarta não me ligou. Quinta foi pra escola, né? Então é uma coisa que eu acho... É bom, né? Dá uma segurança, você fica mais tranquilo. O aplicativo tem deveres, tudo lá no aplicativo? Como é que funciona? Então, até o ano passado, no pré-KG, ele tinha lição de casa, que vinha um caderno, aí vinha segunda, terça, quarta e quinta de lição, era inglês, matemática, ciências, e para você fazer uma leitura de um livro no Haskids. Haskids é um aplicativo de livro. Ainda é online. Virtual. Exatamente. Que legal, Eduardo. Era assim. E esse ano eles tiraram. Não tem mais nada. Tem só a parte do aplicativo de leitura. E o resto não vem mais. Não vem lição, não vem mais. De vez em quando o Vicente traz lição de árabe. Ano passado. Imaginando. Há 2 anos. Passei 2 anos sofrendo com lição de árabe, inclusive. Nossa, é verdade. Como é que você fazia? Eu fico... Não, o inglês já pra mim. Eu vou dar uma viajada aqui agora. Eu fico imaginando a anarquia que é os trens falando em inglês ou em árabe para ela não entender. Você tá entendendo o que é isso? Então, uma curiosidade é que quando eles não sabem árabe. Assim, tipo, eles não sabem falar árabe, né? Mas uma curiosidade é que quando a gente vai pro Brasil, as pessoas ficam falando pra eles falarem árabe. Fica com eles? E eles falam? Não, eles falam, eu não sei falar. Mas eles entendem. Se eu imagino quando eles estão brincando com um coleguinha, alguma coisa assim, eles devem saber algumas E eles palavras. têm aula praticamente todo dia de árabe, né? A Valentina, eles começou a escrever o nome dela, já sabe escrever o nome dela, e uma coisa que ela me comentou assim, falou, mãe, o nome da Fátima em árabe é a mesma letra do começo que o meu. Porque vocês sabem que o árabe, o alfabeto árabe, ele é muito Muito diferente. complexo, né? E aí eu expliquei pra ela que o Fá do Fátima é o mesmo do Vá de Valentina, porque não tem Vá em árabe. Já. Então, A fonética é a mesma, né? ela e o Vicente começa com o Fá. Nossa, que legal. E de vez em quando, esses dias atrás, inclusive, a gente tava voltando de algum lugar e o Vicente olhou pro Samuel e falou assim, vamos conversar em árabe? Eu sou... Eu ia pra cara dele assim, ó. Então. Eles começam, mas a conversa deles foi tipo assim, vamos contar até 10 em árabe. Então, ele falava o número 1, aí ele falava 2, 3, 4, 5, sabe? Até o... Você como mãe, o que você acha? Eu acho isso muito bom. Sabe? É muito gratificante, né? É muito, porque quando eu casei, eu queria muito que meus filhos aprendessem inglês. Pelo menos, né? E a gente sabe que no Brasil
É muito caro de difícil, escola de inglês. Eu hoje, se eu morasse lá, não teria condições nenhuma de pagar uma escola. Não teria. Que é muito caro. E vir pra cá, né? E eles poderem aprender, assim... Naturalmente. Brincando, praticamente. E além do inglês, é incluído o árabe, porque eles têm muitos coleguinhas árabes, né? E eles têm as aulas em árabe. Então, acaba aprendendo. Já facilita. Cognitivamente, eles já estão mais abertos a aprender o árabe. Então, para eles é mais fácil. As fonéticas, o som para eles é mais fácil de se entender. O ano passado, a gente conversando com uma professora das crianças, ela falou assim, uma criança da idade deles pode aprender até 5 línguas. Meu Deus. A única dificuldade que a gente teve no começo foi que o Vicente começou a escrever da esquerda para a direita. Né? Ele escrevia letra normal, né? Aham. Mas da esquerda para a direita. E como Ele escrevia... Meu Deus, ele escrevia na ordem que o árabe escreve? E como é que foi pra mudar isso? A gente teve que... eu tive que ir trabalhando com ele, explicando pra ele que o árabe era diferente. Mas depois ele pegou. Ele pegou o jeito. Pegou o jeito. Manda bem. Porque é uma confusão muito grande. Você tá acostumado a escrever aqui na folha da esquerda pra direita, de repente você aprende lá no árabe que é da direita pra esquerda, e você... Mas a gente aprendeu a escrever assim, né? Ele viu de primeiro... Mas é isso, ele tá aprendendo. O primeiro contato que ele tá tendo com as letras já é desse jeito, então confunde. Pra quem não sabe, o árabe a gente escreve da esquerda pra direita. Não, pera. Da direita pra esquerda, né? E a gente escreve da esquerda pra direita. É isso. Então ele tava escrevendo ao contrário, né? E aí tem a questão também, por exemplo, a gente tem que pôr ele numa fono, né? E aí todo mundo fala, coloque na fono brasileira, né? Porque é a linguagem de origem dele, a língua de origem dele é português. Só que a gente foi, né, no Torrino, e ela falou assim, mas ele está sendo alfabetizado em inglês. Em inglês. Né? Ainda tem isso. Então procure uma fono que fale inglês. E depois vocês, se quiserem, faz um ajuste no português, né? O que faz mais sentido, né? Porque ele tá tendo muito mais contato com o inglês na escola do que o português. Nossa, então ele aprende inglês, árabe na escola e em casa que ele aprende português. Em casa ele fala português. A gente não fala... Agora, assim, que eles brincando assim entre eles soltam umas palavras em inglês, assim, mas é só português em casa. Mas o português você que ensinou? A gente que ensinou, porque a gente não fala inglês. Entendi. Nossa. Nos 3, então? E eles são bem, assim... Eles são interessados. Né? Não, escrita não. Escrita eles ainda não... A única que escreve assim é a Valentina, né? Que ela gosta muito, 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 muito. E, por exemplo, ela aprendeu a ler português sem eu ensinar ela a ler português. A Valentina, ela corrige a gente, viu, gente? Você fala errado na frente dela, é só uma coisa. Fico impressionado, fico admirado. Luiz, de vez em quando ela... palavra errada... Não é assim que fala. É verdade. Você falou errado. Ela falou isso comigo, eu fiquei quieta. Disse, nossa. E de fato ela tava certa. Uma vez eu pedi... A gente fala Sprite, né? Sprite. Uhum. E aí ela olhou pra mim e falou assim, não é Sprite, é Sprite. E um dia eu falei pro Jefferson, põe um pouquinho de Sprite pra mim. Ele disse, por que você tá falando assim? Eu falei, eu não quero ser corrigido. Pergunta sua vida. Que legal. Já é julgado dentro de casa, já. É assim. Nossa, eu fico imaginando, porque eles estão crescendo aqui, principalmente o Vicente e o Samuel, eles muito pequenos, então eles não tiveram contato com o Brasil pré-pandemia. O primeiro contato que eles tiveram já foi depois que passou a pandemia. Como é que foi esse impacto deles a primeira vez que eles foram no Brasil? Eles eram muito pequenininhos ainda, né? O Samuel tinha 1 ano. A gente foi a primeira vez. Ainda estava rolando a pandemia, né? Mas no Brasil foi bem diferente. Bem diferente, Aqui a gente tinha aquele Green Pass, que a gente tinha que fazer o teste toda semana e validar o cartão, senão você não entrava em lugar nenhum. Foi doideira. A gente teve que fazer... teste no Brasil para voltar, né? É bem uma loucura, assim.
E pra gente, porque a gente foi a primeira vez que ninguém conhecia o Samuel, né? Ele tinha 1 ano. E pelas crianças também, porque, né? O Vicente também era muito pequenininho. E eu não lembro, assim, como que foi. Foi bem corrido, né? Porque eles eram muito pequenos. Muito pequenininho, né? Era muito pequeno. Eu lembro que eu acho que foi da segunda vez que vocês foram que o Jefferson comentou comigo que eles ficaram maravilhados com os lugares, com o verde, com a natureza, de brincar no quintal. Exato. Na primeira vez eu lembro que a gente foi no Jardim Botânico, né? Nós somos de Curitiba, a gente foi passear lá com eles. E a Valentina viu um homem correndo sem camiseta. Aqui ela tá acostumada de não ver, né? Mas ela falou assim, naturalidade. Mas falou muito alto. Por que aquele cara tá pelado? E eu sei. Aí a gente falou, ó, filha, aqui todo mundo entende português. Primeiro, não fale em português, que todo mundo aqui fala português. Mas ele não está pelado, né? Nós estamos em outro país, outra cultura. Pra ela também foi um choque cultural ver a placa de pare, pichada. Tá acostumado aqui tudo limpinho, né? Sem pichação, então, assim, sem nada. Hoje eu vejo assim que eles não têm noção da realidade. Porque, por exemplo, eles não veem crianças de rua, eles não veem crianças pedindo, eles não veem essa parte de favela, entendeu? É outra realidade. É uma realidade muito paralela, assim, sabe? É como se a gente morasse, tipo, em outra realidade, né? A gente mora, né? É verdade. A verdade é essa. Então, essa parte é um pouco complicado de trabalhar com eles, né? Nossa, é muito complexo. Eu fico imaginando, assim, situações rotineiras, igual essa de ir no parque, ver o rapaz correndo sem camisa. Na cabeça deles é um choque. O mesmo choque que nós tivemos quando nós chegamos aqui, eles estão tendo agora no sentido oposto. E como é que foi? Porque os dois nasceram no Brasil, Samuel aqui. Questão de registro. Então, o Samuel, para começar, a única coisa que ele tem é o certidão de nascimento em árabe. O resto ele não tem direito a nada. Sério? Não tem. Não tem cidadania árabe, não tem nada, só metido mesmo que nasceu. Só poder falar que nasceu no exterior. E a certidão dele, inclusive, é bem engraçadinha, porque o ano não é 2020. Ah, é verdade. Como é que é o dele? É porque é o calendário lunar, né? O calendário dele era 1400 e algum. Nossa, o meu já é velho. É um senhorzinho de uns 500 e poucos anos. Meu Deus. Essa parte é bem legal. E a gente foi muito confuso, uma confusão muito grande, porque você tem um tempo para você registrar sua filha aqui, né? Tirar o visto, ter tudo certinho, passaporte, não sei o quê. E tem 90 dias, se eu não me engano, e passando disso você é multado. Só que era pandemia. Nossa. E aí o Jefferson, aí você tem que fazer um monte de negócio para você tirar o passaporte. Aí você tira o passaporte, daí você tem que ir, não sei, tinha, né? Agora parece que é tudo online, mas tinha que ir não sei aonde. Aí o Jefferson chegava lá, fechava o lugar. Aí a gente quase foi multar por causa disso. E ele ainda não é registrado no Brasil, Samuel. Aí no Brasil ele tem que fazer um outro registro para ter CPF, tudo. Não dá para fazer na embaixada aqui. Não, o CPF ele tem porque é obrigatório agora no passaporte. Ah, tá. Mas ele tem, eu acho que se chama certificado, que assim, ele tá ali dizendo que ele existe. Ele existe, ele consta nos livros de registro. Exato, e que ele não, que ele precisa fazer? Ir pro Brasil, qualquer cartório, registrar ele no Brasil. A gente já fez isso? A gente já não fez isso. Mas aí ele tem passaporte, tem tudo. Passaporte é emitido da embaixada, tudo certinho. No mesmo dia. Que é a parte também mais difícil, né? E demora pra registrar, né? Não. A gente demorou, porque eu acho que era pandemia, parece que as coisas estão mais rápido agora. Mas o passaporte até, acho que 3 anos, é uma vez, você tem que renovar todo ano. Todo ano. Ah, tá. E essa é a parte mais complicada, né? Então, por exemplo, ano que vem, eu tenho 2 passaportes para renovar. Por quê? É um do Samuel. E do Samuel. E o da Valentina. E o da Valentina. Porque o da Valentina já venceu. Ah, é dos 3 que você tem que ficar renovando? Sim. Achei que era só do Samuel que nasceu aqui. A Valentina hoje já tem 5 anos de
validade no passaporte. Né? Mas até então, você vai conforme, acho que até a idade, talvez, não tenho certeza, eu tinha que olhar o passaporte dele. Mas é alguma coisa assim. Então, qual que é o ano que o Samuel nasceu? Ai, era 1400 e... Você nasceu, registra, você tá fazendo cadastro em qualquer site, aniversário, 10, sei lá, 1400, O site do Brasil, na Kengov. é golpe. Então, a única coisa que ele tem árabe é isso. Tem de jeito metido, talvez. Os trejeitos, o Samuel é uma peça, velho. A última vez nós estivemos com eles lá no jantar, lá no Cheesecake Factory, meu Deus do céu. Ele sentou com a gente, aí depois foi lá pra Edmilson, ignorou, acabou. Era o Edmilson, largou a gente lá. Ele é peça rara. E o que você acha, Ana, da experiência de criar eles aqui? Igual, tem essa diferença e lá. Você acha que é melhor ou não? No Brasil? É. Eu não sei se eu consigo responder, porque... Você não chegou a ter esse processo lá, né? Exato. Assim, o que eu vejo, dessa última vez que a gente viajou, a parte que mais eu sinto falta é desse... Do apoio? Apoio. Porque, assim, a gente tem muitos amigos aqui, né, que nunca se opoririam... Ai, meu Deus. Oporia, não. Fala. Nunca estariam contrários a ajudar. Entendeu? Nunca negariam ajuda. Não, assim ficou melhor. Isso ficou mais fácil de entender, né? É porque conversa em português, em inglês, árabe é difícil, desculpa. Na questão assim, por exemplo, é só eu e o Jefferson, né? Uhum. E hoje a gente tem muitas pessoas que gostam dos meus filhos. Só que eu não posso depender dessas pessoas pra ficar sempre com os meus filhos, né? Eu não tô falando que no Brasil é a mesma coisa, entendeu? Mas no Brasil tem os avós, tem os tios, e... Você acha que a avó não ia gostar de ficar com isso? A minha sogra são os únicos netos dela, então... Minha filha, se eu falar, tô mandando, ela fala assim, manda. Manda. E ela já Só não garanto que devolva. Ela não veio ainda, só veio minha cunhada, né? Ela veio ano passado. Eu fico meio perdida no tempo, porque como o calendário escolar é diferente, acaba em julho, então eu não sei se foi ano passado, se foi esse ano, mas ela já veio. Ela veio. Foi a única que a gente conseguiu, né? Porque o custo de vida aqui também é bem alto. E com criança, não vou falar nada, não. Fica mais alto ainda, né? Mas a escola, igual, vocês pagam, tipo, o plano cobre? Como é que é? Porque são 3. No contrato do Jefferson, a empresa dá um custo-benefício da educação para as crianças, mas é um valor, então a gente paga, tipo, um pouco a mais, né? Porque são 3 na escola, mas assim, nada. Ficou um valor bem baixo, assim, pra gente, né? A diferença, né? A diferença esse ano foi o valor de uma prestação da creche. Não. Mas é o termo inteiro, hein? Sabe? Entendi. Então, é muito pouco. Pra gente saiu pouco. Mas... Talvez eu tenha esquecido. Eu acho que... É que às vezes acontece também. Eu sempre fico muito estranho. É mãe de 3, exatamente. Esquecendo das coisas, assim, né? Mas eu perguntei se você sentiu... Agora até eu me perdi. Se você sentiu... Tem diferença, tipo, criar eles aqui ou lá? Se você acha que ia ser diferente no Brasil ou não? Então, isso... Aqui é melhor, lá? Com certeza seria... É difícil você falar que seria melhor lá e melhor aqui, porque eu acho que lá, por exemplo... Tem pontos positivos e negativos. Exato. Né? A gente tá perto da família, mesmo morando em outra cidade, a gente estaria perto da família, só que a educação seria diferente, provavelmente, né? Sei que a gente tem mais oportunidade. Qualidade, o acesso à infraestrutura, igual você falou, por mais que o atendimento do hospital ele é mais robotizado, ele é mais seco, mas a qualidade dos equipamentos, do hospital em si, do atendimento, da parte técnica em si, pelo menos a experiência que eu tive, são... Não tem comparação, né? Até teve acho que um ano atrás, 2 anos atrás, não sei. Foi um tempo atrás. Há 2 anos letivos atrás? A Valentina ficou muito doente, muito, muito doente. A gente foi na época que tinha o Skill Challenge e
Eu tava sozinha. Graças a Deus, a minha cunhada tava aqui. E ela ficou muito doente. A gente não sabia o que que era, e nem o médico sabia o que que era, nem o pediatra sabia o que que era. Até que descobriram que ela tava uma bactéria no sangue. No sangue? Isso. Ela ficou alojada na perna dela, né? E internaram ela. Um ortopedista pediátrico, o único do hospital, Não. internou ela, colocou ela no antibiótico, e a febre não passava, e ela não andava, ela ficou 5 dias sem andar. E ele falou, vamos fazer cirurgia, né? Porque a gente precisa fazer alguma coisa, senão essa menina, sei lá, não baixa, né? Tem uma coisa errada. E ele fez a cirurgia. Drenou a perna dela, e ela ficou mais uma semana no hospital. Então, a rapidez que aconteceu... É tudo muito rápido, né? E aí, ainda que eu saí do hospital, sem pagar nada, porque o seguro cobriu tudo. Isso é uma situação que, se você não tivesse aqui, se você estivesse lá, o prazo até diagnosticar, conseguir o exame, e aí fazer a internação, e aí fazer a cirurgia, ia demorar muito tempo. Em média, demora muito tempo. Né? Demora, você vai na consulta aqui, ela fala, você quer, vamos fazer exame de sangue. Ela só descer ali e fazer. Você faz ali no dia seguinte, Já tá pronto. E às vezes no mesmo dia, né, Ana? Isso tá muito... E assim, a parte pediátrica, eu não tenho do que reclamar, não tenho mesmo. Eu nunca peguei um médico ruim, assim, sabe? Que não gostasse do que ele estivesse fazendo. E é interessante que ele já chega e já te dá todas as informações, te dá informação técnica, eles são muito especialistas no que eles estão fazendo. Muito. É na íntegra, eles são realmente especialistas no que eles estão falando. Então, assim, é bem... Então, não tem como eu comparar como seria no Brasil, como é aqui, né? Porque aqui, assim, é uma realidade muito diferente. É muito seguro, então eles andam sozinhos lá. Assim, andam sozinhos daquele jeito, né? É. Sem dar mão, sem se preocupar. Sozinho na cabeça deles. Aqui, ó. Inclusive, eu já perdi o Vicente uma vez. No shopping. No shopping, Ana? Shopping. Como é que você Se você puder, conta pra nós, que eu fiquei curioso. Em Dubai, sozinha. Como é que você fez pra achar no shopping de Dubai ainda? A gente foi... Tinha uma amiga minha que veio pra cá, só que era pandemia, e aí ela não podia entrar aqui, porque ela ia ficar pouco tempo. Então, eu fui com ela, passei uma semana com ela lá, em Dubai, e ela precisava fazer o teste do Covid pra voltar. Ela não podia entrar aqui em Abu Dhabi, né? Ela podia, mas ela tinha que ficar 15 dias, tinha um negócio... De quarentena, né? Porque tinha barreira sanitária entre Abu Dhabi e Dubai. E ela ia ficar pouco tempo, Chico. E aí ela foi fazer o teste do Covid, e eu fiquei lá naquela loja, na Max, olhando as roupas, não sei o que, eu sambando no carrinho, o Valentim do meu lado, os dois brincando. De repente eu olhei e falei, cadê o Vicente? Tá silencioso. Aí a Valentina falou assim, ele tava correndo. E eu andei naquela loja. E aí eu falei pro caixa. Aí ele olhou assim, como que você perdeu a criança? Ai, não sei, se eu quero achar. Então, moça, me ajuda, me julga depois. Ele tava do meu lado. Mas daí eu não achava a criança dentro da loja. Eu olhei em tudo, perguntei pro segurança da porta. O cara falou assim, não passou aqui não. E daí minha amiga apareceu. Daí eu falei, eu me perdi o Vicente. Daí ela, calma, não sei o quê. Daí a gente olhou mais um pouco na loja. Daí ela falou assim, vamos fazer o seguinte, você espera aqui. Só que assim, a loja era pra cá, era shopping. Pra cá era estacionamento. Vai bem na porta de saída. De sair. Nossa, o Vicente foi embora pra casa. Ai. O estacionamento lá é um outro mundo, é Nárnia. Você entra lá e acabou. Aí ela, você espera aqui na frente e eu vou atrás de um segurança pra gente ver. Quando a gente tava combinando o que ia acontecer, a gente olhou pra lado, vinha lá do fundo uma segurança de mão dada com ele. Aí pronto, aí eu fui lá, eu comecei a chorar. Eu pensei, e ele chorava, mas ele chorava porque ele tava bravo, porque pegaram ele. Eu fui pego lá, mim. E aí ela falou assim, aí a segurança falou pra minha amiga que viu ele correndo sozinho, achou esquisito. E pegou ele, só que assim, ele tinha 2 anos, não falava. Uhum. Nem português, nem inglês. E aí ela pensou, vou voltar por onde ele veio. E foi tipo,
Assim, Batata. foi pronto. Nossa, graças a Deus, ir no shopping achar ele. Mas você entendeu como é seguro? Aham. Essa questão, É, entendeu? Entendi, é verdade. eu não ele estava sempre, pensando de alguma nisso. forma ou de outra, ele vai voltar pra você. Alguém vai encontrar e... Não, então, nessa questão, Vou lembrar quando eu era criança. Não vai ter um homem do saco que vai pegar. tem o homem do saco. Você pode perguntar pro Samuel. Ele vai falar que tem. Só o Samuel que conhece o homem do saco. Uma vez ele tava fazendo muita bagunça. E eu... Porque assim, quando você é mãe em tempo integral, chega um momento que eles não ligam mais pra você. Né? E aí ele chegou um momento que ele não tava me escutando. Então eu falei assim, eu vou ligar pro homem do saco. E eu liguei pro Jefferson. Só que o Jefferson fez uma voz que até eu me envolvi. Ele entrou em desespero. Desespero. Então, na cabeça dele... O homem do saco. Sabe que existe. Pra segurança dele, é melhor. É melhor. É assim que a gente cria as crianças pras psicólogas, né? Porque os traumas começam aí. Começa E eu, hein? Eu preciso ir hoje que meu pai e minha mãe investiram bem, por que eles não vão? Mas é aquilo, é muito seguro, mas a gente não pode vacilar. Uhum. Principalmente que em algum momento, quando eles estiverem mais velhos, eles vão voltar pro Brasil, eles vão viajar o mundo todo e não é todo lugar que a gente pode ter os comportamentos que a gente tem aqui, né? Exatamente. E a gente fica mal acostumado. Fica, a gente vai pro Brasil, deixa o celular. Deixa em qualquer lugar, vai tomar açaí, coloca em cima da mesa e sai. Saca? É. Enfim, tem que tomar cuidado com essas coisas. Esse é isso. Perguntas, Luiz? Camila? Também esclarecido? Ah, aqui, ó. Eu quero fazer uma. O quê? Acho que é bem armada. Não. Quais são as maiores expectativas e desejos deles pro futuro deles? É, bom. A gente sempre conversa isso com eles, sabe? Porque eles estão numa idade... Principalmente a Valentina, né? Ela é uma menina muito decidida. Ela é muito inteligente, né? Ela é muito Ela decidida. é muito pra frente. Ela é muito decidida. Ela sempre fala que quer ser adulta. E a gente fala, não, calma. Tudo tem seu tempo, né? E ela pergunta... Porque sempre vem na escola também, né? O que você quer ser quando crescer? E ela sempre fala, quero ser médica. Ou ela fala, quando eu vou casar? Aí é uma coisa assim que a gente conversa muito, que a gente fala assim, olha, você precisa estudar primeiro, você vai trabalhar, você vai viajar, vai curtir sua vida. E depois você pensa em casar, não precisa. Lá em casa é o coração do Jefferson dela. Não precisa ter essa pressa toda, né? A gente quer que você seja feliz, que você tenha Deus no seu coração, Deus em primeiro lugar, sempre. Que você... Princípios, né? Mostra o caminho. Entendeu? A gente quer o melhor pra eles, né? Não é uma... Quer dizer, o Vicente, o Samuel... Ai, desculpa, mas eles são meninos. Esse é um menino, então... Eles não pensam nisso. A última coisa que eles vão pensar. Apesar que o Vicente já me perguntou quando é que ele ia casar. Eu espero que não. Imagina. Não, porque ele recebe cartinha. Cartinha, né? Tem uma menina na sala dele lá, que eles são muito amigos, melhores amigos. E ela sempre manda cartinha pra ele. Aí ele sempre pede pra mandar as coisinhas pra ela. Assim, daí eu tenho que sempre... Aí eu sempre... Se for fazer um cartãozinho, eu sempre coloco aí que são melhores amigos. Porque eu também não sei o que o pai da menina vai pensar, né? É verdade. Né? Samuel também recebe... Ontem ele chegou com um presentinho. Gente, Quem te deu? A Salama. Salama. O Samuel, vocês têm que... Ele é pequenininho assim, ó. Mas ele conversa, ele é muito comunicativo, né? Ele é inteligente. E ele não... Ele tá conversando... Ele não conhece a família, não. Mas ele conversa como se tivesse... E conversa igual a gente é grande. Igual a gente é grande. Ele falou do seu cabelo aquele dia? Naquele dia... Ele falou com ele que ele era pequeno. Um homem pequeno. O Vicente falou que eu era um homem pequeno. A Valentina me corrigiu e o Samuel falou que eu não tinha cabelo porque eu não tinha cabelo. Falei, cara... Sinceridade. É. Isso é porque tá pequeno, imagina quanto cresce. E eles são muito sinceros. Às vezes eu tenho até medo. Assim. Dá um... Eu tenho medo. Mas Isso é bom. É. Isso é bom porque eles aprendem
a se expressar. Eu acho que isso é muito importante. Verdade. Muita criança fica muito reprimida. Eu mesmo tinha muita dificuldade de me expressar. E foi por causa disso na infância. Era muito reprimida, não falava as coisas que eu pensava, que eu gostava, enfim. Eu acho isso que é um ponto positivo. Por mais que a gente tenha um impacto, né, primeiro, de ficar um pouco assustado, que a gente não está acostumado, mas acho que é muito importante para eles. E eu vejo como uma coisa que você e o Gerson, vocês fazem muito, vocês encorajam eles muito, mas vocês sempre colocam um limite para eles. Eu acho a educação deles, assim, muito boa. Assim, é impressionante. Porque a forma como eles respeitam, como que eles conversam, vocês falaram, chamou para conversar, o comportamento, você viu que o comportamento deles muda. Então, assim, eu acho que É muito bacana. é uma criação com princípios. Eu acho que isso faz toda a diferença. Eu acho, já que você entrou nesse assunto, é muito complicado essa parte de educação, porque o meu caso, eu quero ser amiga, mas eu tenho que lembrar que eu não sou amiga, entendeu? Eu sou a mãe. E às vezes dói, né? E é assim, você quer dar tudo, mas ao mesmo tempo você tem que falar, não, pera, Não posso dar não tudo. posso, né? Por exemplo, eles estão numa fase que você é chato, a mãe é chata, porque a mãe falou não, né? Chega essa fase pra todo Pra todo mundo. E aí ontem eu sempre quando eu vou no mercado, vou em algum lugar, eu levo um docinho pra eles. E ontem eles brigaram, mandei todo mundo dormir e tal. E eles falaram, eu não gosto de você. Aí eu falei, vocês não gostam de mim? Tudo bem. Mas assim, é que assim, dói, mas assim, no fundo você sabe que você foi sua criança, entendeu? Que você falou que não gosta do pai. Eu falei, mas olha, vocês não gostam de mim? Eu gosto muito de vocês, porque eu vou no mercado, eu trouxe doce. Eu lembro sempre de vocês. Vocês querem andar de bicicleta lá fora? A gente desce e vai andar. Então, eu não tô entendendo que vocês não gostam de mim. Aí o Vicente falou assim, mas eu te amo. Eu não quis falar isso, sabe? Então, é também essa questão complicada, é É difícil, difícil, é. né? Então, a gente tenta o máximo. Por exemplo, eu fico muito feliz de escutar isso. Porque vocês não são os primeiros que falam da educação das crianças, sabe? E pra gente que tá dentro de tudo. Por exemplo, se vocês forem na minha casa, eles não vão ser o que eles são no dia a dia, eles vão ser outra criança. Então, Eles estão no território deles. Eles em casa deles. mas eles não vão fazer o que eles fazem quando não tem visita, né? Óbvio, Óbvio. É uma coisa diferente, né? né? Então, às vezes, eu me sinto culpada achando que eu não tô fazendo um bom trabalho, Não, tá assim. tá? Entendeu? Pode ficar tranquila. Porque, assim, às vezes a maternidade também é muito solo. Né? Os três têm praticamente a mesma idade. Eu fico muito sozinha com eles, porque o Jefferson trabalha bastante, né? Mas chega num momento que, assim... Parecendo que eu tô lá vivendo. Tava de chorar. É difícil. Eu fico imaginando o mix de emoções emoção pra que saber é. lidar isso, de saber que você precisa, às vezes, repreender e colocar limites e, ao mesmo tempo, não querer ferir, não querer... E às vezes acontece, Acontece. sabe? Porque, Acontece. por exemplo, eu e o Samuel, a gente tem um combinado. Você não me bate e você não apanha. Ah, sensacional. Você bom comigo, bom contigo. Assim, a gente não bate nas crianças, porque não é legal. Assim, daqui a pouco eles vão sair e fazer igual os outros fora, entendeu? Não é legal. Mas você tem que pôr limite. Por exemplo, você falou não pra ele. Ele continuou, ou ele tá te batendo, aquelas brincadeiras de soquinho, que eu não sei onde que esses meninos aprendem. Porque lá em casa, por exemplo, não entra arma, no máximo, essas coisas. E aí ele vem e começa a te bater. Você fala, para, não sei o quê. Você chama atenção uma vez, chama duas. Continua. E por que faz de propósito? Pra te testar. Pra testar o limite, é isso. Então, aí você dá um tapa na bunda, né? A gente sempre prefere a bunda ali, porque ninguém... Não vai dar pra ninguém ver. Mas assim, se o Jefferson levantar uma mão pra eles, eu já entro no Aí peito, você já fica bravo. entendeu? Aí não dá. Eu nunca me intrometo quando ele está chamando atenção. Mas quando eu vejo que ele tá muito exaltado, que eu sei que alguém vai apanhar, eu entro na frente, porque... É muito complexo isso, porque o senso comum fala que
tenta ditar regras de como educar o filho. Mas cada caso é um caso, cada família tem uma experiência, tem uma história diferente, tem princípios diferentes. E a gente veio de uma época diferente. Totalmente diferente. Entendeu? Esse negócio de educação positiva. Eu acho que a teoria é muito legal, é muito bonita. Mas cada criança... Eu tenho 3, um de cada idade. O Vicente é diferente da Valentina, que é diferente do Samuel. A educação positiva com o Samuel não funciona. Não funciona. Mas também, né? Ele nasceu em 1900. Ninguém passou alguma coisa. Ele nem sabe o que ele fica. Mas é uma coisa que não funciona, entendeu? Então, a gente equilibra ali, assim, sabe? Mas é uma coisa que a gente não faz, é bater. Uhum. Mas passou dos limites, aí a gente põe de Tem que castigo. colocar, tem que ser mais duro, né? Por exemplo, agora eles estão sem televisão. Entendeu? E é outra coisa que frita o cérebro, né? Que a gente sempre fala, não sei o quê. Mas penso também, eu como mãe... Lidar na situação ali com os 3. Nossa, é eu difícil. Este desenho. Não tem regra. As pessoas, você tem que fazer assim, assado. Não existe regra. Cada um tem uma rotina, tem princípios diferentes. E não tem... Às vezes eu vejo muito debate sobre isso que tem. A gente lê muito, pesquisa, vê muito vídeo sobre isso, porque a gente pretende ter filhos. E cada um fala uma coisa, cada um... Não tem como, cada um tem uma vida diferente. Só vivendo. É só viver, não tem como. Porque, por exemplo, quando você tem um filho, você pode moldar o seu filho do jeito que você quer. Agora, 3... Aí não tem como. Não tem como. É complicado. E mas a gente tenta, né? Não, e tá dando super certo. A gente faz de tudo para que eles sejam boas crianças, né? Que se preocupem com os outros, né? Porque o maior problema na nossa casa é a competitividade. Eu ia chegar nessa pergunta, mas já você Valentina não gosta de perder. A Valentina... Aquele dia que você estava A brincando... gente tava jogando um joguinho lá, ela perdeu, ela não quis jogar mais. Ela não quero brincar mais. Tudo bem. O Vicente também é assim? O Vicente é o pior. Sério? O Vicente é o pior. Teve uma vez que eu fui buscar ele na escola e ele tava meio chorando, assim, né? Ele falou assim, eu não quero vir pra escola amanhã. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele, nada. Eu falei, você me conta, eu vou perguntar pra professora. E nisso, eu conversando com ele, o Samuel chegou do lado e falou assim, você perdeu, né, Vicente? Até o Samuel já estava perdendo. Você perdeu, né? Tá tudo bem perder. Aí eu fui conversar com a professora e exatamente tinha acontecido isso, né? Eles estavam fazendo um negócio de dança lá e ele perdeu o negócio, mas assim, não ganhava nada. Só perdeu. Mas o simples fato de ter perdido... Já desestruturou ele, né? Então ele tem por exemplo, nesse aplicativo da escola, eles ganham pontos. Aí às vezes vem certificado. E o Vicente é o que mais faz. Por exemplo, você ajudou o seu colega, você ganhou tantos pontos. Não sei o que você fez, ganhou pontos. E no final do mês, eu acho, você tem entrega de certificados. Por exemplo, hoje ele trouxe 2. Muito competitivo. Muito E às competitivo. vezes ele compete com ele mesmo, assim, sabe? Tipo... Olha, as pessoas veem isso como uma coisa ruim. Mas baseado numa pessoa que ama competição, eu acho que isso é muito válido. Porque se desde novo ele aprender a lidar com as frustrações de não vencer sempre, ele vai saber como ele se comporta, como ele vai reagir a uma situação dessa. E quando vier as pancadas da vida, porque a vida dá pancada demais todo dia, ele vai saber lidar melhor com isso. Exatamente. Eu vejo hoje muitas crianças que elas não estão preparadas para o mundo que a gente vive. Às vezes é importante, mas às vezes há um excesso de proteção e aí elas não sabem ouvir um não. No primeiro não, porque beleza, tá dentro de casa, tá no ambiente controlado, mas quando vai para o mundo, as pessoas não têm obrigação, não sabem como foi a criação, a pessoa vai agir baseado nas experiências e nos princípios dela. E às vezes tem um conflito, eles não estão acostumados a ter conflito, a ter um momento que ele vai se decepcionar, um momento que vai ficar frustrado com as coisas, e aí a criança acaba se perdendo, fica agressiva, entra em depressão. Então, eu acho essa questão da competitividade, é óbvio que você precisa acompanhar para ele também não sofrer ao extremo com isso. Porque eu era uma criança que eu sofria muito com competitividade também, sofria muito, muito mesmo. Me culpava muito quando eu perdia competição. Eu sempre participei de competição de esporte, de matemática, desde criança.
E eu sofria muito com isso. Foi assim, depois de velho mesmo, que eu fui entender que eu não tinha que ganhar sempre. Que eu ia ganhar às vezes, mas que toda vez que eu participava eu aprendi alguma coisa. Hoje eu consigo ver isso. Então eu acho que é importante, sim, ser competitivo. É isso que a gente conversa com ele, né? Porque é uma coisa assim, às vezes é um pouco absurdo, sabe? E é uma coisa que a gente conversa muito com ele. Por exemplo, o pai dele não tem como, né? O pai dele também. Gêmeos também é bem competitivo, eu sei. Ele é super. E aí, quando a skill dele não ganhou, eu falei, pronto, agora você vai ter uma conversa com o teu filho. E eu falei, ou eu vou ter que sentar os dois e conversar com os dois sobre o assunto. O Vicente sentado aqui e o Jefferson sentado aqui, gente. A vida não é assim. Camila tá aqui. O Vicente assim, o Jefferson assim. As lágrimas correm. Mas eu falei pra ele, será que eu vou ter que sentar os 4 aqui e explicar o que é ser competitivo? Até que ponto que é saudável, até que ponto que tá passando. Né? Eu sei que é uma frustração, né? Mas assim, não é. Por exemplo, o Vicente, se ele não faz um gol, porque ele faz futebol, se não faz um gol, ele entra em desespero. Entendeu? Flame. Então, assim, eu até acho que é um pouquinho extremo, que a gente tem que Ajudar, né? Mas é luta, viu? É luta. Todo dia é um... Eu vejo esse espírito competitivo como uma coisa boa. Preciso só lapidar mesmo e ajustar. E é uma coisa que ele vai aprender sozinho a lidar com isso. Você só precisa ver se em algum momento tá passando demais os limites e aconselhar, mas eu acho que isso é importante. Porque... E eu penso assim também, o Vicente, ele é o irmão do meio. Eu acho que ele pensa também a questão, ok, eu sou o do meio, no que eu sou bom? O que eu posso mostrar para os meus cobra pais, muito, né? Entendeu? Porque Valentina é pra frente. Samuel, Espoleta. Na minha opinião, anota isso aqui, vai ficar gravado, vai ficar na internet. O Samuel, para mim, ele vai virar político. Ele vai virar diplomata. E ele tem todo o perfil de diplomata, um cargo político. Ele é comerciante. Vai ser um vendedor muito bom. Ou um vendedor muito bom. Ele chega na escola, cumprimenta todo mundo, tem a segurança lá que ela já aparece na porta para receber ele, mas enfim. Mas é que a gente tava falando, cada um é um, né? A gente tem que lidar com algumas coisas, às vezes a gente quer pôr numa bolha. Por exemplo, hoje meu medo. Eu não sei se é um medo, assim, mas, por exemplo, Ana, você precisa mudar as crianças de escola. E aí? Eu conheço essa escola. Para onde que eu vou? Como é a outra escola? Né? Então, eu sempre penso neles, né? Inclusive, eu demorei muito para voltar a pensar em mim, sabe? Tipo, a me reconhecer de volta como pessoa. Você cuidar, entender o seu valor, né? Foi bem... Passei uns perrengues, assim, bem... Isso é uma coisa que eu gostaria de comentar também. Porque, beleza, a gente tá falando da maternidade, dos meninos, mas eu imagino que nesse momento tá tudo tão muito rápido, você tá tão muito com foco neles ali, que você começa a, não intencionalmente, você começa a abrir mão de algumas coisas. Acho que a vaidade é a primeira coisa que vai embora. E isso chega a um ponto que a gente fica incomodado. Eu falo por experiência porque... A Júlia, quando ela chegou, ela ficou muito perdida, né? Muito perdida. E eu percebi nisso, no Brasil, ela sempre foi muito vaidosa, cuidava do cabelo, sabe? Aqui eu... E aí, nos primeiros meses aqui, eu vi que ela começou a não dar tanta importância pra isso. Porque eu percebi que ela tava um pouco perdida. E no seu caso, eu acho que ainda é mais, porque seu foco... Ela tava perdida porque tinha muita coisa acontecendo. Você tava perdida e seu foco tava nele. Exatamente. Eu fiquei muito tempo assim, sabe? Eu lembro que um dia, porque o Jefferson, né, como eu já falei, ele trabalha bastante, então 25 horas, mais de 25 horas comigo, as crianças, né? E eu não tinha tempo para respirar, porque mesmo que um ia para a escola, o outro para a creche, ficavam em casa, né? E aí eu não conseguia me encontrar. Porque, por exemplo, eu conversava muito com ele, falava assim, mas o que eu sou boa? Por exemplo, eu sou formada em pedagogia. Mas assim, logo que eu me formei, eu casei. Então, eu acabei... E já engravidou? Então, eu acabei não exercendo minha profissão, né?
Eu trabalhava em escola, mas assim, não como professora, né? Porque não era formada, mas trabalhava em escola. Mas aí eu casei, engravidei, já não trabalhei mais. Mas e aí, será que eu ainda sou boa nessa parte? Porque eles vão falar, por que você não ensina as crianças? Eu falei, gente, eu não tenho paciência hoje. Eu não tenho. Não tenho paciência para ensinar ninguém, não. Lição de casa já é Já é uma tarefa difícil, né? Olha, é difícil. Mas enfim, e aí eu conversava, mas que eu sou boa? Quem sou eu? Né? Que eu posso fazer? E exatamente isso, o Jefferson falava pra mim, falava, lá no Brasil você fazia sobrancelha, você cortava o cabelo, você tava com a unha sempre feita. Eu olhava pra ele e disse, mas aqui é caro. Nossa, Ana, tinha... Daí ele falou assim, mas é caro. Quantas vezes por ano você corta o cabelo? Eu pago 80 a mais. Acho que na época, acho que agora ele paga 100 e alguma coisa, que ele cortava no shopping. 60 e pouquinho no shopping. E eu corto praticamente a cada 3 meses. Quantas vezes você corta o cabelo aqui? Quantas vezes você faz a unha aqui? Sobrancelha. Aí eu comecei a pensar em mim, sabe? Teve até uma vez que eu precisava muito sair, né? Eu precisava sair do meu... Ver gente diferente saindo. Aí eu chamei uma, falou assim, não vai poder. Chamei outra, porque cada um tem sua vida, Sim. né? E aí eu falei, nossa, o que eu faço? Daí o Jefferson, vai sozinha. Eu falei, mas eu não queria ir sozinha. Porque eu tenho esse problema também, né? Eu também... Hoje em dia eu sou muito... vai sozinha. Eu falei, com certeza. Mas assim, eu queria conversar com alguém, né? Eu queria, né, ter outros assuntos e não ficar só na minha cabeça pensando. E aí ninguém podia naquele dia. Eu falei, beleza. Aí uma pessoa me chamou pra fazer um negócio com as crianças no outro dia. Aí eu falei, olha, me desculpa, eu não vou. Vai ter criança lá. Eu não quero escutar criança, eu não quero ficar ouvindo barulho de criança. Entendeu? Tipo, então, às vezes é muito... É importante, porque você precisa ter um momento pra você. Exatamente. E mesmo como... Hoje em dia, eu acho que a gente tem mais liberdade para pedir para as pessoas ficarem com as crianças algumas horinhas, né? Porque como as crianças, eles são crianças, mas eles respeitam animais, então ninguém se opõe a ficar com eles pra gente poder, por exemplo, vamos almoçar, vamos no cinema, só como casal. Porque a gente, além de eu não tava perdido, o meu casamento também não tava assim, sabe? Porque eu não tava focada no casamento, né? Eu estava perdida, já fiz trabalhando muito. A gente nunca teve, né, os problemão, assim, mas é que no fundo você sente. Você sente, né? Com certeza. Entendeu? Que a gente precisava de um momento de casal, né? E aí, nessa vez que ele falou várias coisas pra mim dessa questão, a gente faz um tempão já, não tinha muitas pessoas ainda aqui também, a gente contratou uma babá. Só que assim, tem essa questão, porque a gente tinha que saber quem que a gente estava colocando dentro de casa. Então a gente contratou por uma empresa. E a empresa falou assim, quantas crianças são? 3. Que idade? Aí Samuel tinha 1 ano, Valentina, Vicente 3, 2. E a Valentina já falava, né? Já estava indo na nurse, já falava inglês. Aí ela falou, temos que colocar 2 babá. Nossa. Cara, a gente pagou caro. Imagino. E aí ela ficava todos os dias? Aí ela foi... Não, foi só num dia, né? Só num dia. Num dia a gente pagou uns 700 de Nossa. Foi. Assim, na brincadeira, assim. Mas a gente precisava muito. Muito. Porque eu acho que eu já tava meio que entrando em depressão, assim, sabe? Tipo, Eu imagino, mano. Nossa. porque eu não me cuidava, andava de qualquer jeito. E a gente acabava de voltar do Brasil. Só que essa viagem que a gente fez pro Brasil, eu já não era eu. Ainda foi diferente dessa vez. Dessa vez aqui eu tava topando tudo. A primeira vez eu só queria dormir. Você já tava com aquela exaustão física e mental. Você já tava perdida, né? E aí, agora, sabe, de um tempo pra cá, assim, eu acho que eu mudei muito, porque assim, não tem como você não mudar. Não, todo mundo que tá aqui, eu acredito que em pouco tempo você já descobre que você já não é a mesma pessoa. E a gente é uma pessoa, a cada 6 meses você se torna uma pessoa diferente. Exatamente. Eu
Desde que eu cheguei. A Júlia é outra pessoa. A Júlia de 2 anos atrás, Totalmente. ela ficaria assustada de conhecer a Júlia de hoje. E qual conselho que você daria pra gente que quer ser mãe aqui? Olha, o meu conselho é, seja. Porque assim, eu não tem como eu te dar um conselho que você vai viver diferente de mim, entendeu? A maternidade, ela é muito pesada, né? Não é o que a gente vê lá nas blogueiras, né? Porque Tudo bonitinho, né? elas têm babá, né, minha gente? Até teve uma vez que me perguntaram por que eu não tinha babá, né? Se perguntaram, mas por que você não tem? Todo mundo tem. Porque aqui as crianças ficam com babá. Fica- Elas babá Elas criam as crianças. criam. E aqui é aquele sistema tradicional antigão, que elas moram dentro da casa e fica 24 horas. E ganham muito pouco. É, São escravizadas, né? Infelizmente. enfim, isso é uma outra história. Não. Quer dizer assim, que daí acontece essa questão das crianças não serem criadas pra vida. É, Porque a babá Muito não vai falar protegida. não. exato. Nessa questão. Mas assim, eu acho assim, é uma experiência que eu não mudaria na minha vida. Esperaria um pouquinho, assim, né? Pra poder viver o meu casamento, porque a gente não teve tempo de viver um casamento a 2. Mas gente, Eu imagino que deve ser muito gratificante você ver. sabe você pegar aquele negocinho no colo, pequenininho, assim, que você tem medo de quebrar, e você vai aprendendo aos poucos. Porque é diferente você ser criança e você ter uma criança, né? E esses dias eu falava pra Valentina, assim, porque ela tá numa fase de medo. Tudo ela tem medo. Eu falei assim, ó, eu preciso que você me ajude. Porque eu já tive 7 anos. Mas eu nunca tive uma filha que tivesse 7 anos. Você é a minha primeira. Você é a primeira, então me ajuda aí. E eu preciso que você me ajude. Eu preciso entender o que você tá passando. Porque a gente não lê pensamento, né? Eu preciso saber o que tá acontecendo pra poder te ajudar. Né? Porque a mamãe também tá assustada com as coisas que estão acontecendo aqui. Não sei lidar mais, né? Não tenho que saber como, né? É tudo novo, né? Cada dia. Novo, é fase, né? Vai te dar trabalho? Vai. A parte mais difícil é o puerpério, porque aí você vai se perder, porque você, na verdade, você meio que se perde e se acha, né? Você vai ter uma criança ali e essa criança depende de você. Então, seu sono, minha filha, acabou, né? Acabou. Você descobre uma nova mulher. E diz que tem estudos falando que a mulher só reconhece, se volta a reconhecer depois que a criança tem 2 anos, uma coisa assim, né? Porque ela já vira um pouco mais independente. Mas até lá, ela vai depender bastante de você. Mas assim, eu não mudaria nada, sabe? Até a minha mãe, quando era mais nova, assim, as minhas amigas, elas têm bastante irmãos. E às vezes, quando acontecia alguma coisa, minha mãe, ela sempre foi muito sincera, né? Ela falava até demais. Aí ela falava assim, mas tá, você brigou com seu irmão. Agora me diz, se você pudesse matar, qual deles você mataria? Uma pedagogia bem pesada, mas... Não, mas eu falo assim, pra questão assim... Não tem... Não tem, você não vai querer, você não quer isso. Tipo, a gente sente a raiva, né? Sente o ódio, sente o amor, né? Mas é porque a gente é humano, né? Então, eu acho que mix de emoções. não tem como. Não tem como, é. E aí você vai viver a sua maternidade do seu jeito. Como eu viver a minha. Pode ter mães aqui que viveram muito diferente, né? Pode ter, não. Óbvio que é. Experiência totalmente diferente, né? Não tem. Eu não tenho um conselho pra dar. Não vou falar pra vocês, tenho filho já. Entendeu? Não tem uma receita de bolo, acho que cada um... Eu falei aqui, os meus não foram nenhum planejado. A gente não pensou assim, ó. Tá, a única coisa que a gente queria é que quando de ter outro fosse quando a Valentina tivesse 4 anos. Mas quando ela tinha 4 anos, já tinha 2. Já tinha... Mas você tem que receber de braços abertos. A hora que vir, é isso aí. É isso, rezar muito, pedir muito discernimento, muita paciência. E ensinar isso para as crianças. A oração. É isso. Você ora com eles todos os dias? Toda noite. Toda noite. E eles rezam por todo mundo. Acho isso muito bom. Eles rezam
Porque aquele dia eles rezaram por vocês, eles rezam pelo Luiz, pela Camila, pelo tio Neto, pela Ana, até pelos amiguinhos da escola. Muito legal. Eles rezam. Vênia, nunca duvide que você não tá fazendo um bom trabalho, que você está. É isso que eu tô falando. Você só de estar ensinando para eles princípios, ensinando eles a estar nos caminhos de Deus e serem pessoas corretas, isso aí, meu filho, isso aí já é mais abençoado que qualquer trabalho nesse mundo. Isso é o maior e o melhor de trabalho. Coisa que a gente preza, eu principalmente, porque eu fui criada dentro da igreja. Assim, hoje em dia a gente não vai tanto, né, por vários motivos, N motivos, mas é uma coisa que eu sei que é importante, é você ter a sua oração, né? Até Você não perdeu sua fé, né? teve uma vez que a Camila me falou que quase aconteceu alguma coisa com o Luiz. E nesse dia, um dia antes, eu tinha contado que as crianças estavam por eles, e ele foi e falou pra ela, falou, nossa, a oração das crianças chegou muito rápido ali, porque o que aconteceu podia ter, né? Então, eu fico feliz de escutar isso, sabe? Não é fácil, mas essa parte, assim, eu quero muito que a Valentina faça a primeira comunhão. Tem igrejas católicas aqui, né? Nós somos católicos. Mas eu acho que vai ficar pro ano que vem. Eu tenho que descobrir como que... Só interrompendo aí que a plateia tá até chorando ali, ó. Tá tudo bem aí, Camila? Assunto muito sensível. Entendeu? Então, eles rezam por todo mundo. Eles conheceram hoje. Eles vão rezar. Eles sempre têm esse coração bondoso, né? Isso é importante, porque a oração da criança ela é muito pura, ela vem forte desde o também. coração mesmo, ela tem muita força. E diz que chega primeiro. E tem muita, isso, ela tem muita autoridade no mundo espiritual, porque vem do coração, é puro. A intercessão delas vem primeiro, assim. Então, eu acho, assim, que no fundo, a gente tenta. Não, você tem Acho que que a fazer gente tá indo pelo caminho certo. Não sei como vai ser as próximas fases. Tem, né? Mas também não adianta ficar... sofrendo e um dia de cada vez. Já tá todo mundo grande, graças a Deus. Agora Não, agora a gente consegue sair, pode deixar pegar alguém que fale inglês, porque a gente também não deixava, porque eles não falavam, né? E, gente, não sei o que ia acontecer em casa, né? Então, hoje em dia, a gente já consegue, já são mais independentes, já pode ter um diálogo tranquilo com a babá. Já consegue se expressar, né? E um eventual problema, é mais fácil de resolver. É isso. Vocês têm alguma dúvida? Tem uma pergunta falando. A professora já foi, que ela sente muita falta aqui. Mas realmente faz falta. Porém, ele sempre escutou que a voz tia sempre estraga as crianças, seja dificulta da educação. Você acha que o fato de ser só você e o Gerson aqui ajudou muito a moldar a educação dele de vocês? Ajudou muito, muito, muito. Porque assim, já no começo a gente não morava em Curitiba, né? A gente morava no Campo Mourão. Mas eu vendo eles, a gente indo de férias. Eu não vou falar assim, não faça, né? Porque a gente tá indo de férias. Uhum. Mas ninguém, assim, ninguém se mete, assim, na educação deles, né? A minha sogra nunca se meteu, graças a Deus, ela é muito tranquila, eu gosto muito dela. A minha mãe, eu acho que se a gente estivesse lá, ela ia dar uns... Vai estar aqui? Ela ia dar uns... Dá uma estragadinha aqui, uma estragadinha ali. Mas a minha mãe, assim, ainda a gente pode, né? Dialogar. Assim, né? Agora, não poderia fazer. Não faria. Então, o que eu vejo? Por exemplo, quando a primeira vez que a gente foi batizado do Samuel. E aí a Valentina não queria ir no batizado. Aí a tia dele falou assim, não, ela não quer ir, deixa ela. Aí, nessa questão, eu falei, não, ela vai. Nessa ela vai, né? Mas assim, e minha sogra me respeita bastante. Essa vez ela falou assim, comprou um suquinho pra eles, e ela falou assim, pergunta pra sua mãe se você pode tomar. Aí eu falei, falei pra ela, falei assim, a senhora é a avó. A gente tá aqui de férias, você vê eles a cada 2 anos. Eu não vou falar pra você não fazer. Você decide o que você quer. Que você sabe, né? Tipo, você Sabe os limites, né? quer dar agora? Dá pra eles.
tem problema. Mas eu acho que se a gente estivesse no Brasil, Ia ser diferente, ia ser diferente. Eu sei como é que é. tanto que eles não queriam voltar, né? Dessa vez. O Jeff comentou comigo, ele queria verdade. O Jeff comentou comigo. Foi uma volta, assim, Tenso. foi muito tranquilo viajar com eles, de avião. Mas sair de Curitiba foi, assim, uma sensação. Choradeira e não quer ir embora. Exatamente. Isso. Bom, cara, Mas sim, eu acho que faz toda a diferença. é diferente. É bem diferente, porque eu desde criança sempre tive muito contato com os meus tios, meus avós. E de vez em quando sempre dava uns desconfortos com a minha mãe, com meu pai. Era contornável, mas sempre dava uns probleminhas. Eu acho que Então, olha, se vocês querem ter filhos aqui, Nós estamos planejando, nós queremos ter, sim. Já conversamos muito sobre isso. Inclusive, antes da gente começar a namorar, a gente já sabia, já tava tudo alinhado, já teve todo um questionário, né? teve. Teve uma entrevista de emprego primeiro, então a gente já tava alinhado quanto a isso, a gente quer ter sim. E a gente se espelha muito em vocês, em relação à criação, esse malabarismo da vida e criação dos filhos, então... Mas eu acho que o mais importante é a gente colocar o Deus em primeiro lugar. E aquilo que eu falei, pedir discernimento, sabedoria, muita paciência. Paciência principalmente. Porque assim, pra mim, a coisa que mais me incomodou é cortar meu sono. É assim, ter que acordar à noite. De madrugada. Hoje em dia, eu achei que não tinha mais isso. Ainda te incomoda? Muito. De nem querer olhar o relógio pra ver que horas que são, pra não ter... Porque eu acordo 20 para as 6, pra fazer a lancheira dos 3, né? Sempre tem um que acorda. Sempre. Aí você já começa a dividir a atenção ali. Você faz a lancheirinha deles todos os dias, tudo. Eles têm 2 intervalos, os 2 têm que ter comida. Então, comida assim, é um que se chama de café da manhã e o outro eles chamam de almoço. Aí eu mando normalmente 2 frutas, pão ou qualquer outra coisa, bolo, mas tem que ter 2 lanches. Porque a aula ela é de 7 ou de 8 às 3, não é isso? Os meninos, eles estudam das 7h30 a 1h10. E a Valentina das 7h30 às 2h25. Na escola dá até às 2h25. Tem algumas coisas que não pode levar pra escola, alguns tipos de alimento. Então, eu no começo sofri muito com isso, porque por exemplo, eu não podia levar bolo. Eu mandei suco, a professora não deixou ela tomar o suco. Tem umas restrições. Eu também fiquei sabendo esses dias que tem restrição de alimento que você pode mandar na lancheira da criança. Mas assim, eles fecham os olhos, porque, por exemplo, eu sempre tento manter o mais saudável possível, né? Mas a Valentina já chegou e falou, não, mãe, a fulana levou nuggets. Não, bem saudável. Com ketchup. E passou. Também quero levar. Mas aqui a professora não tem, porque eles têm uma cultura muito diferente. A cantina deles é muita comida árabe, é muita comida gordurosa. Então, tem sanduichinho, saladinha, assim, mas você acha que a criança vai querer comer salada? De jeito nenhum. Não vai. Então, é assim, a única coisa proibida mesmo é nuts. Isso daí é proibido, não pode. Acho que é praticamente em todas as escolas. Acho que é por conta de alergia, né, dos coleguinhas. E eles vão, as crianças, eles dividem o lanche, eles trocam os lanches, assim. Então não pode, nem nuts, nem carne de porco. Carne de porco também é proibido, não pode. Mas eu amo. Não mando carne de porco, eu falo que faço a lancheirinha deles. E eu mando leite. Tá. Leite saborizado. Normalmente é de morango. Daí eles tomam no café da manhã e depois eles tomam. Legal. Então é isso. Mais perguntas? Dúvidas? Não? Então é isso. Acho que é isso. Muito obrigada, Ana, por ter Obrigada a você. Obrigado por compartilhar da sua história, da sua experiência. Obrigada, eu fiquei muito surpresa com o convite, porque eu ainda falei pro Jefferson, meu Deus, logo eu. Maternidade ia saber você, né? Você é referência. Referência pra nós. Você é referência e baseado na sua experiência. E
como os seus filhos são, a gente vê que tá indo no caminho, assim, muito certo. Então, por isso nós te chamamos para ter essa consultoria aqui pra gente Então, aprender. tá aprovado? Tá aprovado, né? Já fiz bastante anotações mentais aqui, depois vou discutir com a Júlia, mas uma experiência muito Mas boa. é que eu Muito falei, cada um deve o seu jeito. Não tem como. Eu agradeço a terapia. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Segue a gente lá, Júlia Almeida Lopes. Isso aí. Com 2 S no final, né? Isso. Meu Instagram é William Castro Lopes. Você tem Instagram? Não tem, né? Eu tenho. Qual que é o seu Instagram? Você quer deixar aí, pessoal? É Gabi Fragalo, com 2 L's. Ok. Tá. Não precisa seguir. Tá? Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Se quiser, faz um comentário aí, fala pra gente o que vocês acharam sobre o tema. Se vocês têm algum tema que vocês gostariam que a gente falasse nos próximos episódios. E é isso. Tchau, tchau.